Pense comigo. E se um componente-chave do nosso sistema imunológico, sabe aquele que luta contra um resfriado, por exemplo, também fosse secretamente responsável por uma parte da nossa resistência física, lá na academia? Parece estranho, né? Pois é. Essa análise de hoje vai conectar esses dois mundos de um jeito que ninguém esperava. E aqui está o grande enigma. De um lado, a gente tem as células B, que são as nossas fábricas de anticorpos, cujo trabalho que a gente conhecia era basicamente combater invasores. Do outro lado, a resistência física pura, domínio total dos músculos, coração e pulmões. O que uma coisa tem a ver com a outra? A princípio, absolutamente nada. Mas a ciência estava prestes a mostrar uma conexão totalmente oculta. E a primeira pista veio de um experimento bem simples, mas muito revelador. Os cientistas pegaram um grupo de camundongos, removeram as células B deles e os colocaram para correr. O resultado? Dá uma olhada nesse gráfico. A barra verde são os camundongos normais, correndo como se espera. A barra azul são os camundongos sem as células B. A performance deles simplesmente despencou. E não foi uma diferença pequena, foi um colapso. E não estamos falando de uma quedinha, não. A capacidade deles de se exercitar caiu entre 40% e 50%. É como pegar um maratonista e da noite para o dia ele mal conseguir completar uma corrida de 5 quilômetros. Alguma coisa fundamental estava faltando ali. E com certeza não era o treinamento. Ok, então nosso primeiro passo nessa investigação é entender de onde veio essa fraqueza tão súbita e, francamente, chocante. Vamos lembrar que as células B são as especialistas em defesa do nosso corpo. Elas produzem os anticorpos para neutralizar vírus e bactérias. O trabalho delas é segurança, não performance atlética. Pelo menos, era isso que a gente pensava. Bom, aí o mistério fica ainda maior. Se as células B não estão mais lá, por que os músculos simplesmente param de funcionar? Como em toda boa investigação, os cientistas começaram a eliminar os suspeitos mais óbvios. Será que o coração estava falhando? Não, batendo perfeitamente. Faltou fluxo de sangue para os músculos? Negativo, tudo normal. A estrutura das fibras musculares, será que foi danificada? Nenhuma mudança. E o mais estranho de tudo, não tinha inflamação nem uma resposta imune fora do normal que pudesse causar fadiga. Cada pista óbvia levava a um beco sem saída. Os cientistas estavam perplexos. Como a própria citação do estudo confirma, as respostas fáceis, as respostas lógicas, simplesmente não se aplicavam. A causa não era o coração, nem o fornecimento de energia. Era hora de procurar em um lugar totalmente inesperado. E essa busca levou a investigação para longe dos sistemas óbvios e para dentro do motor metabólico do corpo. E lá, eles encontraram uma pista crucial, uma única molécula chamada glutamato. Para os nossos músculos, o glutamato não é um aminoácido qualquer. Pense nele como um combustível de alta octanagem, sabe? Essencial para otimizar a contração e a função muscular. Se os músculos são um motor, o glutamato é aquele aditivo que garante a performance máxima. E aqui, o mistério começou a ser resolvido. Ao analisar o sangue e os músculos dos camundongos, eles encontraram a prova. Os níveis de glutamato estavam perigosamente baixos. Como o gráfico mostra, era como se o tanque desse combustível de alta performance estivesse quase vazio. Esse foi o momento da verdade. Se a falta de glutamato era o problema, o que aconteceria se eles simplesmente reabastecessem isso? E foi exatamente o que fizeram. Deram um suplemento de glutamato para os camundongos e pronto. A performance deles voltou ao normal como num passe de mágica. A conexão estava feita, sem células B, sem glutamato, sem resistência. Mas isso só abriu uma nova porta no nosso mistério. Por que os níveis de glutamato estavam baixos? As células B não são fábricas de glutamato. Então, como a ausência delas poderia secar o fornecimento? A investigação então se voltou para a principal usina química do corpo, o fígado. O que se descobriu foi que o problema não era que os músculos estavam usando o glutamato demais, mas sim que ele não estava sendo produzido. E o principal produtor de glutamato para o corpo todo é o fígado. A falha estava lá. Normalmente, o fígado funciona como uma linha de montagem super eficiente. Ele pega um aminoácido chamado glutamina e o transforma em glutamato. Mas, nos camundongos sem células B, essa linha de montagem estava quebrada. A glutamina chegava, mas a conversão não acontecia. O resultado? Um acúmulo inútil de matéria-prima, enquanto o corpo implorava pelo produto final. Só faltava uma peça para completar esse quebra-cabeça.
Como uma célula B, lá no sangue, consegue enviar uma ordem para o fígado. Precisava haver um mensageiro, e eles o encontraram. Uma molécula de sinalização chamada TGF-beta1. Essa era a mensagem que tinha se perdido no caminho. E com isso, toda a cadeia de comando foi revelada. Funciona assim, ó. As células B liberam o mensageiro, TGF-beta1, na corrente sanguínea. Ele viaja até o fígado e age como uma chave, ativando os genes que ligam a máquina de converter glutamina em glutamato. Sem células B, não tem mensageiro. Sem mensageiro, não tem chave. E a máquina no fígado simplesmente fica desligada. E agora, com todas as peças do quebra-cabeça na mesa, a gente pode finalmente ver a imagem completa, a história toda, do início ao fim. Olha só que circuito incrível! Tudo começa com as células B, lá no vaso sanguíneo, liberando o sinalizador. Essa mensagem viaja até o fígado, que recebe a ordem e começa a produzir glutamato. O glutamato é então liberado de volta no sangue e viaja até os músculos para abastecê-los. É uma conversa elegante, perfeitamente sincronizada entre sistemas do corpo que até agora a gente achava que nem falavam a mesma língua. E o que esse glutamato faz exatamente quando chega no músculo? Bom, ele age como um gerente de performance. Ele otimiza a sinalização de cálcio, que é o gatilho para a contração, e ainda dá um gás nas mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula. Resumindo, ele prepara o músculo para trabalhar mais, com mais força e por mais tempo. Então, qual é a grande lição aqui? Primeiro que as células B têm uma vida dupla surpreendente. Além de serem as guardiãs do nosso sistema imunológico, elas são reguladoras vitais do nosso metabolismo. Elas fazem isso agindo como uma central de comando remota, enviando ordens para o fígado produzir um combustível essencial para os músculos. O que foi descoberto não é só um fato novo, é uma conexão nova e profunda entre o sistema imune, o metabolismo e a nossa capacidade física. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante. Se uma célula que a gente estuda há décadas tinha um segredo tão importante escondido bem na nossa cara, o que mais a gente não sabe? Quantas outras conversas secretas, quantas funções ocultas estão acontecendo dentro de nós nesse exato momento, só esperando para serem descobertas? A biologia, pelo visto, ainda guarda muitos dos seus melhores segredos.